Pronto, prontinho. Aí, liberado aqui. Deixa eu organizar aqui. Bom, vamos lá. A gente tinha feito análise no GBP, no Euroaud. E aí, no Euroaud, pessoal, a gente estava com essa ordem aqui desde o começo da semana, tudo certinho. E aí, a gente teve a ordem que ficou lateralizada aqui nessa zona. Ela foi a favor da nossa operação aqui, né? Ela foi a favor da nossa ordem e acabou que ela retornou depois para cima. E aí, depois que ela retornou para cima, ela deu mais uma lateralizada aqui, uma consolidada. Foi um pouquinho foi um pouquinho contra aqui a nossa operação, tá? Mas aí depois deu tudo certo, a nossa ordem voltou a ficar no positivo. Depois que ela voltou aqui para o positivo, ela entrou em queda aqui para gente e ficou deixando a gente positivo aí uns 170 pips e tudo mais. Aí na abertura de ontem, o mercado abriu no domingo e o mercado deixou esses padrõezinhos aqui, ó. Veja como que é importante a gente fazer uma análise aqui de candles, né? Que a gente precisa verificar de fato o que está acontecendo. Veja como que é interessante essa zona aqui, ó. O mercado simplesmente, nessa zona aqui anteriormente, ele subiu, certo? Logo aqui depois, ó, ele deixou um padrão aqui, um martelinho, uma negação de preço. E aqui ele começou a deixar pavis, ó, deixou velas de negação, e aí depois ele fez essa vela aqui, ó, com muita força, essa vela verde aqui, esse candle aqui de força aqui, empurrando o preço para cima. Porém, se a gente chegar aqui e analisar de fato, né, foi apenas uma correção dessa impulsão que o mercado fez, ó. E eu vou passar só uma visão para vocês entenderem a análise, tá, pessoal? Ó, aqui foi somente uma correção desta movimentação aqui, ó. O mercado veio, caiu, fez a correção, certo? Ele fez a correção em qual nível da FIBO? Vamos ver aqui, ó. Topo profundo, né? Porque é uma tendência de baixa, então a gente traça a FIBO do topo para o fundo e olha que perfeito. O mercado ele segurou justamente no 50% do movimento, né? Aqui na zona de 50% da FIBO. Por isso que basicamente todas as ordens que a gente faz, a gente de fato a gente pega uma movimentação pelo menos até os 50% da FIBO, né? A favor, né, da correção até os 50% da FIBO. E foi o que aconteceu. Olha que perfeito. Então tá legal. E aí, pessoal, agora a gente tem um grande ponto a se olhar do seguinte. Essa ordem aqui do Euroaud, eu já não acredito que ela vá aqui nesse 50% da FIBO. Talvez ela até vai. Deixa eu puxar um pouquinho para frente aqui, ó. Talvez ela até vai. Mas agora é hora da gente ter um olhar um pouco mais técnico. Perceba que ele deixa um fundo, marcação, confirmação, terceiro toque desta zoninha aqui, pessoal. Então, perceba que nesta zona onde ele está exatamente agora é a zona de 38 da FIBO. Vou até destacar de vermelho aqui para vocês verem. Olha só essa zona aqui do 38 da FIBO, como ela é uma zona interessantíssima e uma zona muito forte. Agora, né, está muito claro, talvez o mercado possa até sim cair, tá? Pode até cair e vir aqui nessa zona. Porém, tá muito, mas muito claro, tá bem evidente aqui para mim, ó, a formação de um fundo duplo, pessoal, que é um padrão que nós vimos, né, na aula passada, que é uma figura gráfica de um padrão W, né, um fundo duplo. Olha só que interessante, tá formando aqui justamente na zona de 38 da FIBO, que é uma zona de suporte, certo? E aí nós temos de fato, pessoal, olha só, um padrão de candle aqui, que é basicamente uma estrela da noite, tá? Uma estrela da noite, que ela engloba três candles, né? Três candles, tá? Um padrão de candle, né? Que é formado por três candles. Um primeiro candle maior, um segundo candle, ele é formado aqui, deixa eu colocar aqui, ele pode ser tanto um doji, tá? Ele pode ser um doji, ele pode ser uma velinha de alta, tá? Não pode ser um candle grande, ele pode ser uma vela de alta, ou ele pode ser também uma vela de baixa, tá? Ele pode ser também uma vela de baixa.
seguido de uma vela de alta engolfando, tá? Tem que ser uma vela de alta engolfando toda a movimentação, certo? Que é basicamente, né, o que ele está querendo fazer aqui, ó. Ele está querendo formar aqui, tá? Então, de fato, pessoal, nós temos aí uma possível formação aqui de um padrão de candle justamente nessa zona de suporte. Aí, pessoal, olha que interessante. Essa ordem aqui do Euroaldi, ela já pode ser encerrada, tá? Opa, pera aí. Um motoqueiro abençoado, né? Acelerando pra caramba a moto aqui próximo. Vamos lá, retornando aqui. Então, essa ordem aqui, ela pode ser de fato finalizada exatamente agora, para que a gente não perca a movimentação dele subir aqui novamente. E aí agora a gente já cancela essa análise de queda aqui, que já está positiva para a gente. Basicamente 200 pips, olha só que top. 200 pips, tá? 209 pips. Então, podemos encerrar essa ordem aqui com 200 pips, eu já encerrei a minha, tá? E agora nós vamos enxergar o mercado de uma forminha diferente, né? Agora nós vamos olhar o mercado como operação de compra agora, nesta zona aqui, tá? Que é uma zoninha de suporte, mas a gente vai precisar que esta vela aqui de H1, ela finalize, tá? Essa vela aqui de H1, ela vai precisar finalizar com corpo grande, com pouco pavio, tá? Então eu não quero essa vela de H1 aqui, ó, neste cenário aqui, por exemplo, ó. Paviozão lá em cima, pera aí, deixa eu mudar aqui. Eu não quero essa vela aqui com muito pavio, né? Nem em cima nem embaixo. Eu quero essa vela aqui com um corpo bem expressivo, tá? Ela pode ter pavio? Pode ter pavio. Mas eu quero ela com um corpo bem expressivo, tá? Então, se ela fechar com pouco pavio aqui, com muito pavio aqui, pouco corpo, eu vou aguardar mais uma confirmação. Mas aqui, ó, vamos dizer, tá? Vou dar um exemplo aqui, ó. Que ela vai fechar engolfando, tá? A gente pode ter uma possível operação comprada mais ou menos nessa zona aqui, tá? Vamos dar um exemplo, mais ou menos nessa zona aqui. E aí, o que que a gente faz? Como que a gente trabalha? Como que a gente trabalha com os fundos duplos e os topos duplos? Perceba que nós temos aqui ó, essa zona aqui de projeção, daqui até aqui. Então, nós temos essa zona aqui de projeção. Se a gente pegar essa zona aqui de projeção, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui uma seta. Aqui até aqui, ok? Se a gente pegar essa zona aqui de projeção e a gente colocar a nossa projeção agora para cima, nós temos duas formas de fazer esse trade. O alvo buscando justamente aqui, né? Que é a parte do meio aqui do padrão W, tá? Porque aqui a gente nós estaremos antecipando a movimentação, tá? Então nós poderemos deixar o nosso alvo mais ou menos aqui nessa zona do meio aqui do padrão W, ou então aguardar de fato a sua movimentação. Deixa eu mostrar aqui agora. Aguardar de fato aqui a sua movimentação do mercado vindo, andando, veio aqui, formou a perninha do meio, aqui é uma resistência, a gente esperar que o mercado rompa ela, retorne aqui fazendo um pullback, e aí sim a gente pega essa projeção aqui, projeta ela para cima, buscando o alvo lá em cima, certo? E o stop loss também da mesma proporção, stop loss mais ou menos aqui embaixo, certo? Então nós temos duas formas. Eu gosto de trabalhar com a antecipação de movimento, que a gente consegue trabalhar com muito mais pips, tá? Então, por exemplo, vamos dizer que essa ordem aqui, ela fechou engolfando aqui bonito, então a gente pode colocar uma ordem aqui em cima, antes do pavio um pouco, para não haver zona de negociação de preço, né, e tal. Então a gente deixa um pouquinho antes para o preço não correr o risco de chegar na nossa zona e voltar. Então, nós temos aqui basicamente 128 pips, ó, uma ordem até legal, 128 pips. 128 pips nós podemos colocar aqui 60 pips. 60 pips de stop loss. Vai ficar abaixo do fundo, tá? Que é basicamente um fundo triplo com 38 da FIBO, ó. Aproximação, toque e toque. Então, nosso stop loss está aqui abaixo, tá? Nosso alvo, né? Nós podemos ter duas visões aqui. Nosso primeiro alvo, tá? Take Profit 1. Nosso primeiro alvo pode ser aqui, tá?
E nós temos uma segunda possibilidade, né, de fazer uma operação de compra, né? Por exemplo, se você consegue fazer ordens fracionadas, por exemplo, você pode fazer o seguinte, por exemplo, você consegue fazer ordens a 0,02. Então você pode colocar o seu alvo, né, aqui, né, e encerrar uma parcial aqui a lote 0,01 e deixar correr o restante do 0,01 que vai continuar aberto até basicamente nessa zona aqui. Por que essa zona? Porque essa zona aqui é uma zona de resistência que a gente viu no passado, né? Ou então você pode deixar estendendo até aqui em cima, tá? Então você pode deixar o mercado correr mais ou menos até aqui em cima, uns 284 pips, tá? Que é o ponto máximo que ele chegou aqui em cima. Então nós temos aqui uma grandíssima oportunidade, tá legal, tá? É uma zona muito interessante. Eu vou ficar de olho aqui nesse engolfo, né? Essa vela de H1, ela se encerra agora às 18 horas. Então, muito provavelmente a partir dessas 18 horas eu vou estar fazendo a abertura da minha ordem. Se confirmar dentro dos nossos critérios, eu vou estar fazendo a abertura da minha ordem. Vale ressaltar também que essa ordem ela vai ficar aberta no mercado asiático, tá? Que é na Bolsa de Tóquio. O mercado asiático ele geralmente abre, né, por volta das 21 horas, 23 horas ali, né, já começa a pegar a movimentação do mercado asiático, que para aqui pra gente, né, para as bolsas de Nova York, né, as bolsas de Londres estão fechadas, né, só vai estar aberto mesmo a bolsa de Sydney, se eu não me engano, e as bolsas asiáticas mesmo, que pega todos esses ativos da Ásia. Então, não vai ter grandes movimentações, tá? Mas a nossa ordem posicionada, né, durante a madrugada, isso falando no horário Brasil, tá, pessoal? Horário Brasil. Então, falando no horário aqui da madrugada, Brasil aqui, por volta das 3, 4 horas da manhã, que vai existir a abertura da Bolsa de Londres, que vai pegar a Libra, que vai pegar o euro, nós teremos uma grande negociação e muito provavelmente a gente vai pegar esse volume já posicionado, né? A gente pode pegar esse volume aqui de impulsão para vir buscar essa zona aqui muito facilmente na madrugada. Então a gente já vai estar posicionado, né? A gente já vai ter antecipado a movimentação, a gente já vai estar posicionado para quando tiver a abertura da Bolsa de Londres, já tá no esquema, nossa ordem bem posicionado, com stop loss, com alvo, tudo certinho, tá, pessoal? Então, vamos ficar observando aqui agora. A gente cancela de fato a nossa visão aqui compradora, né? A nossa visão vendedora que a gente estava anteriormente. A gente encerrou a nossa ordem e vamos deixar ele andar. Muito importante, não vamos excluir aqui, deixa eu ajustar aqui agora a minha resistência. Não vamos excluir aqui esse padrão, porque esse padrão aqui vai nos dar mais oportunidades ainda, tá? A gente não utilizou a ferramenta garfo, não utilizamos a ferramenta garfo, então ele pode nos gerar mais oportunidades ainda. Então, de fato, vamos segurar um pouquinho, vamos pegar essa ordem aqui que está basicamente nítido. Ah, mas esse Deloss? Esse Deloss é normal, né? Nós não controlamos isso. Mas está muito nítido essa movimentação aqui de fundo duplo, né? Que é o nosso famoso padrão W. Então está muito nítido para a gente aqui que essa ordem pode ser um trade muito, mas muito bacana para a gente, que pode gerar bastante resultado. Então, fechamos positivo aí com 200 pips. Então, a gente já estava positivo 800 pips. Com esses 200 pips que a gente encerrou aqui, 1000 pips. Completamos a marca de 1000 pips positivo, tá? Agora vamos dar uma olhadinha aqui, passando uma visão aqui no GBP/NZD. O GBP/NZD ele infelizmente foi muito próximo da nossa ordem e ele acabou estopando a gente. Olha que sacanagem. Ele acabou estopando a gente com uma movimentação fora do comum, tá? Não conseguimos identificar de fato o que que aconteceu, mas ele acabou estopando a gente. A gente estava posicionado nesta zona aqui, né? Posicionado, a gente executou nossa operação justamente aqui, nesse momento aqui. Aí o mercado foi muito próximo, né? Ele veio até aqui, chegou próximo aqui, nosso alvo estava aqui embaixo,
chegou próximo ao nosso take, mas aí por algum motivo o mercado impulsionou para cima, estourou, estopou a gente, retornou a cair aqui. Ou seja, foi alguma movimentação anormal que o mercado fez, mas de fato tirou a gente do jogo com 55 pips, tá? 55 pips. Então, de fato, 1000 pips que a gente estava positivo, estamos aí 950 pips positivo, né? Basicamente, continuamos com 1000 pips positivos aí na nossa aula, tá? Então, continuamos com um resultado fantástico, fantástico e vamos para cima, tá? Então, essa ordem aqui agora a gente já pode tirar ela daqui. Essa ferramenta garfo aqui agora já não vai ter tanta utilidade mais para a gente, porque o mercado agora ele subiu, não está próximo, seria interessante se ele descesse, né, e continuasse o seu movimento de queda, mas ele está fora aqui, então de fato o GBP/NZD nós não precisamos mais desse padrão aqui, tá? E se eu não me engano tem o Euro GBP, eu já estava posicionado em GBP/NZD, então eu não peguei aqui o Euro GBP. Vamos ver aqui, o Euro GBP nós falamos aqui dessa ordem, que nós tomamos aqui esse loizinho aqui e tal. Aí ele veio, fez falso rompimento, retornou para cá, mas continua a queda. Mas não era essa análise aqui que eu tava de olho, não. Não era esta análise. Deixa eu ver aqui, Euro GBP, deixa eu ver se é essa aqui, ó. Eu não me recordo agora qual que era a análise, pessoal. Mas não era esta análise aqui, não. Essa análise aqui, ela não deu boa pra gente, eu tinha falado isso na aula passada. De fato, era só mesmo aguardar o mercado retornar aqui para a zona para a gente continuar pegando, mas não teve tantas confirmações assim interessantes. Ok, aqui o mercado também saiu, podemos de fato tirar aqui esse padrão. A gente vai procurar outro. Vamos procurar aqui um novo padrão agora, tá? Vamos transcrever um novo padrão, tá? E depois nós vamos falar das confluências de mercado, trazendo novamente, pessoal, da parte um pouquinho mais teórica, confluências, tá? Quais são as confluências que a gente utiliza? Suporte e resistência. Então a gente vai por tópicos, tá? Suporte e resistência. Como que se marca o suporte e resistência e o que que é o suporte e resistência? Padrões de candles. Quais são os padrões de candles que a gente mais vai utilizar aqui dentro e o que que a gente utiliza para tomar também junto com essas decisões de suporte e resistência, esses padrões de candles. Aonde que a gente olha um padrão harmônico, tá? Vamos olhar tudo isso aqui, tá bom? Então vamos primeiramente transcrever algum padrão aqui que se tiver, a gente transcreve para o TradingView e depois a gente faz tópico por tópico, né? Os 3 passozinhos mais importantes para a gente utilizar nesse operacional que a gente utiliza, tá? É o feijão com arroz? É o feijão com arroz, mas se a gente se disciplinar e fazer certinho, né? A gente consegue um resultado positivo de 1000 pips, igual a gente está fazendo aqui, muito tranquilo, muito tranquilo. Ordem aberta, não precisa se preocupar durante a madrugada, né? Bem posicionado e com muita clareza e objetividade nas análises, que é o mais importante. Por quê? O que é importante? Porque a partir do momento que a gente não tem clareza da análise, é porque ela não está certa. Ou se ela estiver certa, você não está com todas as confluências necessárias para abrir aquele trade. Você está inseguro dessa operação. Por que que eu falo isso? Porque a partir do momento que a gente olha aqui e fala, não sei, esse trade aqui, a partir do momento que você coloca uma dúvida, o trade não está 100% confirmado. Agora, a partir do momento que você toma realmente, você faz as confluências e você define de fato, você, a zona tá ok, o gatilho aqui tá ok e o outro gatilho aqui tá ok. Bom, é uma operação interessante. Bom, não é uma operação interessante agora, mas se ele fizer tal movimentação, vai ficar interessante. Olha a diferença. Você tem clareza da movimentação que o mercado está fazendo no preço atual e tem mais clareza ainda se ele não estiver fazendo a movimentação que você quer, você tem clareza do possível movimento futuro que o mercado pode fazer. Obviamente a gente não vai acertar exatamente o movimento futuro, mas por exemplo, eu estou aguardando o mercado fazer um pullback nessa zona. É um movimento que a gente pode pré-definir ele, né? A gente pode ter uma pré-análise
nesse sentido, certo? A gente não vai falar, olha, tá, vai dar 4 velas verdes, depois vai dar 2 vermelhas, depois vai dar uma vela grande para cima. Não, não é nesse sentido. Mas a gente pode ter uma pré-análise, né, uma pré-movimentação exatamente de uma possível movimentação, tá bom? Então, se você não tiver clareza de fato, né, o mercado ele tá aqui, tá legal, tá bacana, confluente, entra e ponto final. Esteja dentro da sua gestão e é assim que funciona. Porque se você pensa demais, se você não e executa de menos, não funciona dentro do mercado, tá? Então, vamos embora aqui para os nossos padrões, tá? Então a gente vai procurar um padrão, vamos transcrever ele aqui para o TradingView e vamos puxar para o lado das confluências. Então a gente vai fazer bem passo a passozinho, bem legal, para ficar uma aula bem completa, tá? Muito provavelmente a gente vai precisar abrir 2 sessõezinhas bem rapidinho, tá? É só o tempinho de uma pausa rápida ali de no máximo 1, 2 minutinhos para a gente reabrir o link e continuar com a aula, tá? Aí vai ser bem rapidinho, vai ser bem de flash. Deixa eu ver aqui. Vamos tentar abrir o padrão aqui. Ver se a gente consegue pegar aqui o padrão. Abrindo aqui. E vamos ver o que, que nós temos. Lembrando, pessoal, que como é segunda-feira, abertura de mercado, o mercado geralmente começa mais devagarzinho, né? O mercado de fato começa com uma movimentação mais, né? Opa, que perfeição aqui. Olha que padrão lindo, lindo, lindo esse USD-CAD. Eu não vou nem olhar outra coisa. Já ganhou meu coração. Padrão grande com muitas velas. Quando eu falo de padrão grande, pessoal, né? O padrão em si aqui ser grande, não. O padrão grande, ele se caracteriza como? Pela quantidade de vela que ele é composto. Olha a quantidade de vela. Deixa eu dar um zoom aqui. Olha a quantidade de vela que tem do ponto X até o ponto A. Do ponto X até o ponto A, olha a quantidade de velas que compõem esta movimentação. Ó, é disso que eu falo. Então, de um movimento ao outro, né, dentro de um padrão harmônico, quanto mais velas você tem na composição de uma movimentação, do X ao A, do A ao B, do B ao C, do C ao D, quanto maior essa composição, essa quantidade de velas, maior é o padrão. E quanto maior é o padrão, melhor é a confirmação, tá? E, inclusive, esse padrão em M15 deve ser um padrão de H1 também. Pela quantidade de velas aqui, pode ter certeza que é um padrão em H1 também. E tá perfeito, é o tipo de padrão que eu amo pegar. Padrão grande, bem definido, bem harmônico. Tá muito legal esse padrão aqui e vai ser exatamente ele que a gente vai estar trabalhando. Vamos aqui já abrir logo o SD-Card no nosso TradingView. Vamos abrir aqui o SD-Card, vamos colocar em 15 minutos, que é o tempo gráfico que a gente vai estar trabalhando. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. E vamos para as referências agora. Vamos lá, pessoal. Vamos entender aqui um padrão. Como que a gente copia o padrão? Nós estamos aqui com o Harmonic Scanner aberto, tá? Calma aí, deixa eu... Aí, aqui, pronto. Estamos com o Harmonic Scanner aberto, que é uma ferramenta da empresa, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte agora. Com o Harmonic Scanner aberto, ele já mostrou que aqui é um padrão harmônico, tá? Então eu já tenho basicamente o primeiro passo da nossa análise da nossa operação já está concluído porque é o nosso é, é o principal, vamos dizer assim, né? É um dos ingredientes da nossa análise. Então, tem padrão harmônico? Tem. Então, já temos um de três. Vamos fazer as confluências. Vai ter suporte e resistência? Vamos colocar que tem suporte e resistência. 2 de 3, certo? Agora, confluência complementar. Tem algum padrão de candle, que é o gatilho, né? O padrão de candle sempre vai ser o nosso gatilho da nossa entrada, porque é ele que vai ser, de fato, o aval, né? De falar assim, bom, ok, pode entrar, ou espera mais um pouquinho, espera a confirmação, né? É o famoso aval. O padrão de candle, ele é o aval. O suporte, a resistência e o padrão harmônico é basicamente, né, a composição da nossa entrada. E o padrão de candle é basicamente o gatilho. A gente só entra se tiver de fato a confirmação que é feita através do padrão de candle. Se a gente tiver os três componentes principais, a nossa ordem está pronta para ser executada.
E aí, o que a gente faz agora? Ó, eu vou pegar a referência aqui, tá? Vou pegar a referência. Então, eu sei que o ponto X está aqui e o ponto A está aqui. E aí, pessoal, eu vou copiar aqui, vou jogar para o TradingView e vocês, de fato, somente peguem a referência pelo TradingView ali, que talvez fique um pouquinho mais fácil para entender a cópia. Eu sei que o meu ponto X ele vem de uma consolidação, de uma lateralizaçãozinha, deixa um fundo e é o meu ponto X. O meu ponto A, ele vai ser do X até o topinho mais alto que tiver, que vai ser aqui. Então, eu já sei que essa é a minha referência. Então, ó, perceba, ó. Já encontrei aquela lateralização que eu falei com vocês, então meu ponto X vai ficar aqui e o meu ponto A vai ser no topinho máximo aqui, ó. Então, perfeito. Eu venho aqui no TradingView, né? Ó, tem aqui, peraí, deixa eu fechar aqui. Tenho aqui as opções, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta opçãozinha aqui, tá? E aí eu venho aqui, ó, e coloco, ó, padrão XA, B, C, D, ok? Clico nele, vou clicando aqui, ó, no gráfico com o botão esquerdo somente para eu jogar ele para cá, para ir fazendo o nosso joguinho de ligar, que vocês já estão acostumados a esse joguinho de ligar, né, que é ligar os pontos. Então eu sei que meu ponto X está aqui, perfeito, sei que meu ponto X está aqui e sei que o meu ponto A está aqui em cima nesse topinho máximo aqui, ó, certo? Aonde que está meu ponto B? Meu ponto B está nessa correção do A que ele faz aqui no último fundinho. Meu ponto C está no topo máximo da impulsãozinha do B para o C, certo? Então, o meu ponto B está aqui embaixo, né? Nessa correçãozinha. E o meu ponto C está aqui em cima, ó. E aí, ó, o meu ponto D, aonde que está meu ponto D? Está justamente no fundinho máximo que o preço deixou, que é exatamente aqui, ó. Ele tocou aqui e começou a subir. Perfeito, nosso padrão já está copiado, certo? Então vamos deixar aqui na tela para vocês de fato pegarem as referências, ó, ponto X aqui, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, certo? O padrãozinho está aqui, tá? Dá um pause no vídeo aí, pega aí a referência, liga os pontos aí certinho, que agora a gente já vai começar a nossa análise. Nós vamos começar primeiro com a análise de scalping, depois nós vamos para as operações de day trade e depois nós vamos para a ferramenta Garfo. Então nós temos 3 oportunidades de lucrar aqui, mas não vai ser as 3 de uma vez, tá? Vai ser passo a passo, tá? E aí a gente vai fazer a nossa parte teórica. Suporte e resistência aqui aplicado. Vamos lá, vou explicar para vocês. Depois padrões de candle e assim sucessivamente, tá? Vamos lá. Agora, né, eu sei que eu tô com o meu ponto D aqui, que é a primeira confluência, que é o ponto D. Sei que o meu ponto D está aqui embaixo, eu vou fazer operações de compra. Para eu fazer operação de compra, no caso, eu preciso encontrar boas regiões de suporte para que o mercado, né, não vá contra ou ele não rompa. Então, vamos marcar esse ponto D aqui. Vamos ver se aqui é uma zona boa de suporte. Vamos tentar entender aqui o que é esse ponto D, né? A partir do momento que eu marco aqui o ponto D, eu coloco uma linha horizontal aqui. Qual que é? Vamos entender, né, o que é esse ponto D exatamente. Bom, esse ponto D, que ele deixou ali, é uma zona até que interessante, porque nós temos toques aqui, ó. Nós temos vários toques aqui nesse ponto D, né? Tanto como resistência, tanto como suporte. E temos também, o que é interessante, que essa zona aqui é uma zona onde o mercado ele tem dificuldade de passar dela, tá? Então é basicamente que uma barreira. Aqui cria basicamente que uma atmosfera, ó. Se eu parar para esticar um pouquinho mais, ó, a gente percebe. Deixa eu fazer aqui o seguinte aqui, ó. Vou colocar para cá aqui mais um pouquinho. Pronto, aqui, ó. A gente percebe que essa zona aqui do ponto D, ela tem até aqui embaixo como suporte. Olha só, nós temos isso aqui, ó. Olha como, vamos dizer assim, como que a barreira, né, a camada de suporte, ela tá forte, ó. Nós temos isso aqui, ó. Toda essa zona aqui dentro aqui como suporte da operação, né? Que é justamente o que o mercado deixa pra gente, né? Então, é como se eu marcasse 2 linhas horizontais, ó. A em cima e a de baixo, ó, tá vendo? Então, nós temos isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui também, retângulo, ó. Pronto. Aí, agora vai ficar melhor. Olha só, nós temos basicamente aqui o nosso suporte marcado, tá? Na parte de cima e na parte de baixo. Então, nós temos essa camada protetora aqui
do nosso suporte bem interessante. Guzmão, mas aí a gente analisou e rompeu. Ok, rompeu, faz parte, né? Faz parte do mercado. Isso aí a gente não controla. Mas eu já tenho duas confluências, tá? Então a primeira confluência, ponto D, padrão harmônico. Nós vamos falar isso detalhadamente, tá? Daqui a pouquinho, tá? Só estamos copiando aqui o padrão e dando sequência aqui na análise. Ponto D do padrão harmônico. Segunda confluência, suporte e resistência. No caso, como o ponto D está embaixo, né? Então, automaticamente, nós estaremos falando sobre suporte, né? Porque o suporte fica embaixo. Então, e agora nós vamos procurar os padrões de candles, que vai ser basicamente o nosso gatilho. Então, nós já temos aqui o ponto D, tá aqui, suporte e resistência tá aqui, né, nosso suporte, e agora nós vamos procurar os padrões de candle. Se tiver padrão de candle aqui em Golfo, mostrando de fato que essa zona, ela tá querendo ser, né, controlada agora pelos compradores, vai ser o gatilho das nossas operações. Então, vamos dizer que tem os padrões. Perfeito, ó. Temos a nossa tríade, né, das confirmações, para a gente poder executar a nossa operação, ok? Vamos olhar de pertinho aqui agora o que o preço está dizendo, né? Vamos olhar de pertinho aqui o que o mercado está dizendo para a gente aqui nesse ponto D. Ó, já estou vendo uma consolidação, certo? Enxerguei aqui uma consolidação. O preço, ele tem dificuldade, né, aqui no momento para poder sair, né? Então ele consolida, vela para cima, vela para baixo, vela para cima, vela para baixo. Tivemos uma negação de preço aqui gigantesca nessa vela aqui, que o preço vem aqui embaixo, né? Os compradores empurram o preço para cima e ainda consegue deixar a vela positiva. Mesmo, mesmo, mesmo que existe uma vela pequena, né, com pouco corpo, mas aqui nós temos de fato uma negação de preço muito forte aqui por parte dos vendedores, tá? Os vendedores negam preço, os compradores empurram para cima e ok. Os compradores negam o preço vendedor, no caso. Beleza. E logo depois que ele sai dessa consolidação, ele mostra uma força compradora com essa vela aqui, ó. Essa vela de 15 minutos está demonstrando, ó, pouquíssimo pavio, né? Pouca sombra. Então, ou seja, o mercado tem pouca variação contrária, né? Existe pouca força contrária da força atual. Ou seja, se é uma vela de alta, a força contrária alta é o quê? É uma baixa, né? Então, perceba que os vendedores, eles têm pouca influência sobre esse candle aqui, né? Justamente nessa zona consolidada, tá? Então isso é muito interessante. Então nós temos sim um padrão de candle aqui que é basicamente uma negação de preço, né? Temos aqui um spin top, podemos dizer, né? Basicamente, e depois temos uma vela forte de alta aqui, né? Engolfando. Pronto, é o que a gente precisa em cima da zona de suporte com ponto D, ok? Vamos lá. Primeiro X da questão, primeira operação que nós executamos, né? A gente faz a operação de compra no scalping de 10 pips. Então, ao fechamento dessa velinha verde que nós executaríamos a nossa operação de compra, tá? Então, 10 pips de stop loss. Tá? 10 pips de stop loss para 10 pips de take profit. Ok? Então, essa aqui é a primeira ordem, que é a ordem de scalping, tá? Quem gosta de scalping. E agora, nós temos a segunda ordem, que é a ordem de day trade, tá? É a ordem de day trade. A ordem de day trade, nós fazemos o seguinte para a gente poder definir o nosso alvo. Todo padrão harmônico vai ter uma impulsão do ponto C até o ponto D. Aqui nós temos a impulsão de cima para baixo, mas poderia ser o ponto C poderia ser aqui embaixo e o ponto D lá em cima, né? Então nós teríamos uma impulsão de baixo para cima, certo? Então, como a gente está numa impulsão de cima para baixo, né? Numa impulsão de queda, o mercado está em queda. Como que marca a FIBO em queda? Do topo
para o fundo. Então, eu clico no ponto C até o ponto D. Eu quero saber agora até onde que esse mercado vai corrigir. Ele pode vir até aqui e continuar caindo. Ele pode vir aqui até o 38 e cair. Ele pode vir até o 50 e cair. E ele pode vir até o 61 e cair. Então, vocês sabem que a gente sempre pega a movimentação até os 50% da sua correção, né? 50% do movimento, né? Acreditando no movimento anterior, ou seja, nós pegamos uma compra até 50% para que justamente quando chegar aqui no 50%, a força diga para onde que o mercado vai, se ele vai continuar subindo ou se ele vai de fato fazer a correção, ok? E aí a gente vai colocar nossa possível ordem aqui com alvo no 50%, que vai ser aqui, ó, 100 pips. Se eu tenho um alvo de 100 pips, eu tenho um stop loss de 50 pips. Já ficou abaixo da minha zona, perfeito. Stop loss abaixo da zona, perfeito. Temos aí, então, as nossas duas possíveis operações, tanto no scalping, né, quanto no day trade. Nesse scalping aqui, pessoal, pode ser que o mercado ele venha pegar aqui o stop loss, tá? Pode ser, muito provavelmente. Até porque agora é 18 horas, né? Aqui no Brasil, acabou de dar 18 horas. E muito provavelmente o mercado ele vai, né, trabalhar de uma forma um pouquinho mais diferente. Pessoal, a primeira parte da nossa aula que vai encerrar por agora, a gente vai abrir novamente um novo link rapidinho para a gente dar continuidade aqui na nossa análise e a gente vai para as confluências mais teóricas, tá bom? Então, a nossa aula vai fechar por agora e a gente retorna. Retomando aqui, pessoal, retomando aqui, né, a nossa aula, tá? Vamos lá. Então, tivemos aqui de fato, deixa eu pegar aqui a ferramenta. Calma aí que eu vou pegar a ferramenta de desenho aqui, só um minutinho. Prontinho, ferramenta de desenho tá aqui na mão. Então, retomando aqui, a nossa ordem de scalp, né, talvez ela pode sim pegar o nosso stop loss, né, mas na verdade ela não pegaria o stop loss pelo seguinte fato: nós não abriríamos uma operação por agora nesse horário, né, que é um horário das 18 horas, tá? Por que que a gente não abre operação nesse horário? Porque esse horário não é um horário de fazer operações, a gente já trabalha com scalping, né? O scalping ele pega pequenas movimentações. A partir das 15 horas da tarde, 16 horas da tarde, o spread, né, ele aumenta muito, então o spread fica muito grande. Então, de fato, 10 pips. E aí a corretora coloca um spread ainda de 3 pips, um exemplo, né? Dependendo da corretora, ela vai e aumenta o tamanho do seu spread. Você não vai conseguir fazer uma lucratividade interessante por conta do tamanho do spread. Então, a gente não pegaria essa ordem por agora, mas a gente acompanharia se a análise daria certo ou não através da movimentação do mercado, tá? Ela chegou aqui bem pertinho, ó. Perceba que ela chegou bem pertinho. Se ela tivesse de fato tocado aqui no stop loss que a gente definiu aqui, né? Ela teria marcado aqui, teria mostrado, mas ela não tocou, tá vendo? Então tá aqui, ela chegou muito próximo, talvez por conta do spread, talvez tocaria ou não, mas pelo horário nós não pegaríamos o scalping. Se fosse qualquer outro horário, a gente conseguiria pegar esse scalping, mas agora 18 horas a gente não pegaria, né? Todo trader sabe que não se opera 18 horas da tarde, fechamento, né? O horário das 18, 19 horas é um horário onde a corretora meio que é como se ela fosse um horário exclusivo da corretora, onde ela aumenta os spreads, aonde existe como se fosse tipo uma troca de turno, vamos dizer assim, né? 18, 19 horas é como se fosse uma troca de turno. Entre um candle ou outro existe um gapzinho, né? O spread aumenta. Então, de fato, é ruim operar nesse horário, tá? Então, não opera 18 horas, de forma nenhuma. Você pode operar depois a partir das 21 horas da noite, né? Você pode operar a partir das 23 horas, que aí sim, você vai pegar ali um mercado mais tranquilo, sessão asiática e tudo mais. Mas 18 horas, 19 horas não é horário de fazer operação, tá, pessoal? Então, vamos aguardar e vamos ver se essa operação daria de fato loss, né? Fazendo, né, a análise dela, né?
Vamos ver se ela daria loss ou não, mas a gente não pegaria. Mas no day trade, né? No day trade, sim, estaríamos posicionados no day trade. Aí no day trade não tem problema, porque olha a diferença, né? Olha a distância. Aqui é o stop loss do scalping. Aqui é o stop loss do day trade. Então, olha só. Ela chegaria aqui, ó, no stop loss aqui, mais ou menos, do day trade. Olha o tamanho do espaço que nós teríamos para poder estopar a nossa ordem. Então, a gente teria uma movimentação muito, mas muito maior para poder trabalhar, tá? Então, de fato, é basicamente isso, tá bom? Em relação à nossa ordem, tá legal, tá bacaninha. Temos aqui a possibilidade de 100 pips de alvo, tá legal. Eu vou até, inclusive, abrir aqui. Vou abrir essa ordem aqui de forma manual aqui. Aqui no meu telefone. Vou aproveitar essa movimentação, vou fazer uma operaçãozinha de compra agora, tá? O meu alvo vai ficar, vou editar aqui, ó, o meu alvo vai ficar aqui, ó, aqui ele já me mostra, né? E o meu stop loss aqui embaixo. Então, meu alvo vai ficar no 1.29, 553. E o meu stop loss vai ficar no 1.28, 017. 1.28, 017. Modificada a ordem, prontinho, 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 prontinho. Perfeito. Ok, agora de fato é só aguardar. Pronto, minha ordem já está executada, já está tudo ok. Ok? Então agora, né, que eu já pus, aí sim, assim que finalizar agora a ordem do scalping, finalizar a ordem do day trade, né, que movimentar ou for para o alvo ou for para o stop, aí sim a gente começa a trabalhar com a ferramenta garfo, que aí a gente vai pegar mais oportunidades com a ferramenta garfo. Aí a gente pode pegar na ferramenta garfo mais 200 pips, mais 150 pips, então a gente já está positivo 950 pips, pessoal, 950 pips. Se você tivesse entrado com lote 0.01, você estaria 95 USD de lucro. Se você tivesse entrado com lote 10, você estaria com 950 USD de lucro. Se você tivesse entrado com lote 1.0, você estaria com 9.500 dólares de lucro, certo? Tudo isso utilizando o gerenciamento, ok? Então, essa é a matemática. 950 pips, a lote 0.01, que é o micro lote, 95 dólares de lucro até agora, somente com as nossas análises ao vivo. E se você tivesse com lote 0,10, né, em todas as suas operações, se você tivesse executado as operações com lote 0,10, você estaria com 950 dólares. E se você tivesse com lote padrão, né, que é o lote 1.0, você estaria com 9.500 dólares, ok? Perfeito. Agora, o que, que nós faremos? Vamos fazer as confluências agora que eu disse para vocês, tá? A gente utiliza, ó, as confluências, ó, confluências. Ok? Dentro das confluências, a confluência 1 é o ponto de padrão harmônico. Não precisa nem dizer, né? Mas, vou mostrar aqui para você. Ponto de padrão harmônico. Então, vamos para o ponto de padrão harmônico. Pera aí, deixa eu colocar tudo aqui, então. Ponto de padrão harmônico. A2, suporte e resistência. E o 3, padrões de... Opa, pera aí. Eita. Eita. Dicção de milhões. Padrões de candles, ok? Ponto D. Ponto D do padrão harmônico. A gente não precisa nem falar, né? A gente transcreve o padrão harmônico e a gente identifica aonde está o ponto D. O ponto D está embaixo, né? O ponto D está embaixo. Como assim, Guzmão? Opa, não apaga tudo não. Aí, deixa eu apagar aqui. Como assim? Ó, vem comigo, ó. Olha o padrão. Olha o padrão aqui, ó. O padrão tá aqui, né? Então, o ponto D significa que está embaixo. Então, quando o ponto D está embaixo, significa que o mercado, você compra para o mercado subir. Mas se o ponto D tivesse em cima,
né, tivesse aqui em cima, você venderia para o mercado DC. Aí não seria esse padrão aqui, óbvio, né? Seria um padrão basicamente que, vamos dizer que seria o contrário desse padrão, tá? Seria basicamente o contrário desse padrão aqui. Então, ponto D em cima, a gente vende o ponto D embaixo. Opa, é que eu apaguei tudo? Aí, pronto. O ponto D em cima, a gente vende, o ponto D embaixo, a gente compra. Então, nós temos aí o padrão aqui, o ponto D do padrão harmônico. Então, não tem muito segredo, tá? Então, já identificamos. Ponto D está embaixo. O que nós vamos fazer? Operações de compra. Ok, mas isso ainda não é o suficiente. Vamos dar o tique aqui, ó. Ok? Agora, mais o que? Suporte e resistência. Eu vim aqui em cima do ponto D. Vim em cima do ponto D e marquei uma linha horizontal para eu entender o que é essa linha. Marquei essa linha, eu venho aqui no passado e vejo o que essa linha fez. Ó. Essa linha, ela consolida... Espera aí, deixa eu jogar um pouquinho mais para cá para vocês verem. Essa linha, ela causa consolidação, né? O preço lateraliza em cima dela, o preço toca nela e cai, o preço que vem de baixo e toca nela, ó, cai, né? O preço que está em cima dela, toca nela, depois ela tende a subir, ou seja, é basicamente uma zona de suporte e resistência. Basicamente não, é uma zona de suporte e resistência com lateralização e consolidação. Então sim, é uma zona interessante. Eu ainda coloquei aqui essa de forma essa linha aqui para poder mostrar para vocês de fato como que é extensa essa zona, tá? Não é somente uma linha, tá? Tocou ali não. Mas nós temos toda essa zona aqui, toda essa parte vermelha aqui, ó, é a parte do suporte. Então, ou seja, nós temos uma área extensa como suporte, né? Temos uma zona grande ali para poder o preço brigar e ter a sua parte toda de negociação, certo? Então, temos a nossa zona de suporte e resistência, marcadinha, bonitinha, mais um tique. E agora, os padrões de candles que a gente mais vai utilizar, pessoal. Os padrões de candles que a gente mais vai utilizar serão os padrões de candles que eu vou mostrar aqui agora, tá? Serão basicamente 4 padrões, tá? Existem muitos outros padrões de candles, só que os que a gente mais vai utilizar, o que mais vai estar evidente, serão esses 4 aqui, ó. Que vai aparecer mas com muita frequência mesmo, tá? Deixa eu marcar aqui. Deixa eu mudar a cor. Tá, uma velinha de baixo aqui. Agora uma velinha de alta. Eu já vou denominar o que é cada padrão desse, tá, pessoal? Agora, eu vou marcar diferente. Uma velinha de alta. Ok. 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 Esses 4 padrõezinhos aqui, pessoal. Esses 4 padrões aqui que a gente vai utilizar. Esse primeiro padrão aqui é o engolfo de alta, tá? Ou seja, existe uma vela pequena de baixa, aonde a vela verde ela encobre, ela engole por completo a vela anterior de baixa. Então esse padrão aqui ele acontece muito. Ele acontece aonde? Nas zonas de suporte, tá? Porque todo padrão de candle você só executa ele no suporte e na resistência, tá, pessoal? Você não pode encontrar um martelo ou engolfo no meio do gráfico, não. Os padrões de candles eles só são válidos quando o preço estiver em cima de um suporte ou em cima de uma resistência. Deixa eu mudar um negócio aqui para poder dar espaço suficiente, tá? Deixa eu colocar aqui. Aqui a velinha de alta. E vou colocar aqui a vela de baixo. Aí aqui eu vou colocar agora o martelinho aqui. Martelinho. E aqui eu vou colocar...
Agora sim. Vamos lá. O engolfo de alta acontece aonde? No suporte, certo? O engolfo de baixa acontece... Opa, suporte não, né, galera? Escrever direitinho, né? Suporte, pronto. O engolfo de baixa, tá? O engolfo de baixa, ele acontece na resistência, certo? Então, o suporte, o engolfo de alta, ele acontece no suporte, o engolfo de baixa acontece na resistência. O martelinho, né? Aqui, ó, martelo de alta, né? Ele acontece no suporte. E a estrela cadente acontece na resistência. Estrela cadente. Tá? Então, ó, perceba aqui comigo, ó. O engolfo de alta, ele vai acontecer sempre no suporte, tá? Sempre no suporte. Sempre no suporte vai ter uma vela de baixa e vai ter uma vela grande encobrindo, mostrando força compradora, sempre, tá? Não existe engolfo de alta na resistência, tá? Não existe. A vela pode até engolfar a vela anterior na resistência, dando segmento a um rompimento, mas engolfo de alta ele acontece na zona de suporte, tá? O engolfo de baixa é justamente o contrário, né? Ela vai acontecer na resistência, certo? Então, o engolfo de baixa é uma vela, existe uma velinha de alta e os vendedores engolem, né? Elas encobrem por completo ali a vela de alta, mostrando força vendedora. E a força vendedora acontece aonde? Exatamente na resistência, que é uma zona de negociação de preço, né? E aí os vendedores assumem a venda ou os compradores assumem o rompimento ali da resistência, certo? Então, o engolfo de baixa acontece sempre na resistência. O martelo de alta, ele acontece sempre, tá? O martelo de alta, ele acontece sempre. Deixa eu marcar aqui também antes que eu esqueça, porque não vou acabar esquecendo. Opa, marcar aqui, pronto. Padrõezinhos de candle, pronto, ok. O martelo de alta, pessoal, ele vai também acontecer sempre no suporte. Por que suporte? Porque o martelo de alta, ele significa que é um padrão de fato, né, de reversão, de tendência, assim como o outro, como os outros, né, como os outros. E aí, ó, existe a negação de preço. Pode ver que a vela deixa uma sombra lá embaixo, né? A vela deixa uma sombra lá embaixo. Essa sombra de negação dessa vela mostra que os vendedores jogaram a vela lá para baixo, né? Jogaram a vela lá para baixo. E aí depois que jogou a vela lá embaixo, os compradores assumiram, jogaram o preço para cima. E aí jogando o preço para cima, existe essa negação de preço, tá? Então, o martelo em si, ele é basicamente isso. Os vendedores empurram a vela lá embaixo, o preço lá para baixo, os compradores negam aqui, empurram a vela para cima, o corpo, a vela fecha positivo, porém com sombra embaixo, certo? E aí o que acontece? Existe o contrário disso agora, tá? Existe o contrário disso agora, que no caso é a estrela cadente, que ela acontece na resistência. Os vendedores negam a compra, tá? Eles negam a compra, ou seja, a vela estava aqui em cima, né? Aí os compradores não têm força para sustentar o preço, né? Na estrela cadente, a vela vem aqui em cima, os compradores não têm força para sustentar o preço, joga a vela para baixo, a vela fecha vermelha, né? Fecha negativa e com essa negação de preço aqui, com a sombra em cima, certo? Então, vai acontecer sempre na resistência. Guzmão, mas eu já vi aqui esse padrão aí na resistência. Não é a estrela cadente. A estrela cadente é uma coisa, mas existe sim, né? A estrela, o formatozinho da estrela cadente no suporte e o formatozinho do martelo na resistência. Existe, só que aí não é esse padrão específico. Aí, por exemplo, o martelo na resistência significa um padrão enforcado, que aí ele necessita de mais um candle, né, a favor, né, da queda ali para poder de fato mostrar
a movimentação de reversão. Aí já entra outros padrões, né, outros critérios. Eu estou mostrando aqui os critérios, os padrões de candles mais evidentes, né, que mais vai aparecer dentro do mercado para a gente poder, de fato, fazer as nossas operações e fazer com que esses padrões de candles se tornem gatilhos da nossa entrada. Isso aqui não é somente isso aqui, pronto, acabou, não. Existem vários conceitos, ó. Existe o ponto D do padrão harmônico, existe o suporte e a resistência para confluentizar as zonas de negociação de preço, onde que o preço está, e os padrões de candles para ser o gatilho da nossa entrada, né? Para a gente poder, de fato, definir se a gente vai entrar na operação ou não. Então, a nossa tríade de confluência está aqui. É imprescindível que a gente faça as nossas análises com essas confirmações. Feito as análises com essas confirmações aqui, de fato, a gente pode sim tomar a nossa decisão se a gente vai comprar ou se a gente vai vender com todas essas confluências. E aí a gente utiliza os padrões de candles mesmo só como gatilho da entrada, tá bom? Então, de fato, pessoal, tá aqui, ó, os 4 padrões de candles mais utilizados e que vai aparecer com mais evidência para vocês dentro do gráfico, tá bom? Eu tirei um print aqui para eu salvar depois, tá? Mas vamos ver aqui, ó. Vamos olhar um negocinho aqui, ó. Lembra que aqui é um suporte, né, pessoal? Essa zona vermelhinha que eu marquei aqui é um suporte, né? Olha só o que apareceu um suporte. Olha só o que apareceu aqui nesse suporte, ó. Ó. Opa, perdão. Guzmão, mas aí tá vermelho e aqui tá verde. Ok, tá? Coloração verde, vermelho, isso basicamente só vai influenciar em alguns momentos, não são em todos os momentos que a cor da vela vai influenciar, tá? O importante é a sua estrutura. No caso, perceba, olha aqui, ó. Pavio embaixo, corpo pequeno. Vê se a estrutura não é a mesma. Olha aqui novamente, ó. Vê se a estrutura não é a mesma, certo? E aonde que a gente está exatamente? Na zona de suporte, certo? Na zona de suporte. Então, é o que eu estou falando para vocês. Esse padrão aqui é um padrão que mais vai acontecer. Vocês vão ver com muita evidência. Vou mostrar outro padrão aqui também, ó. Em cima do suporte, olha o que aconteceu, ó. Olha o que aconteceu. Vou colocar de branco aqui, ó. Ó, aqui, ó, engolfo de alta. Olha aqui, ó. Olha o que aconteceu. Vela vermelha, vela verde encobrindo por completo a vela seguinte. Olha só que perfeição. Aqui é uma zona de suporte. Então, existiu uma vela vermelha de baixa e uma vela verde encobrindo por completo. Isso aqui é, de fato, um engolfo de alta. Então, é o que eu estou falando. Sempre vai existir esses padrões aqui. Sempre vai existir esses padrões aqui no suporte e na resistência. Esses aqui são os principais, tá, pessoal? Existem muitos outros, mas esses aqui são basicamente os principais. Aí, voltando mais aqui para frente, ó como é que, ó, repetiu mais um martelinho aqui, mais um martelinho aqui, certo? Então, de fato, né, se vocês seguirem exatamente o que eu estou mostrando para vocês, as confluências, seguirem as aulas aqui, aplicar. Quando eu postar a aula, abre aqui o TradingView, copia o padrão, transcreve o padrão aqui para o TradingView de vocês, igual eu ensino. Coloca aqui o padrão harmônico, clica aqui no gráfico, liga os pontos direitinho, faz as confluências, acompanha o gráfico andando. Faz isso, cara, executa. Executa. Eu estou dando essa mentoria aqui para vocês, de fato, para vocês terem resultado. Isso aqui poderia ser facilmente cobrado um valor muito caro por isso, porque isso aqui é conteúdo completamente exclusivo. Você não acha conteúdo denso como esse aqui de graça na internet. Você não acha conteúdo denso como esse aqui de graça na internet. Você não vai achar de forma nenhuma, tá? Um conteúdo denso como esse aqui de graça na internet. Então, dê valor, estuda, aplica tudo que eu passo nas aulas aqui, vai lá e aplica de fato, né? Executa, porque eu tenho certeza que vocês vão ter resultado. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a aula de hoje, basicamente 1 hora de aula, conteúdo denso, extremamente avançado, voltando depois para a parte um pouquinho mais teórica, mostrando para vocês ali de fato como que funciona o mercado em si, explicando o que que é um suporte, o que é uma resistência, os padrões que a gente mais utiliza, mais vai utilizar,
né? Não estou dizendo que isso aqui é 100% porque não é. O mercado financeiro nada é 100%. Mas se você aplicar exatamente o que eu ensino, você vai ter resultado positivo com certeza. Porque estou 950 pips. Se você pegar todas as aulas aqui que eu peguei desde o começo e somar ali as pontuações que eu venho mostrado e falado, mais de 950 pips, tá? Mais de 950 pips. Eu já mostrei um pouquinho mais atrás ali quanto que você faria com essa quantidade de pips aqui. Enfim, então não tem nem que questionar, né? As pessoas mentem, os números não. Então a gente vem trazendo sempre a verdade, trazendo sempre para vocês aí um conteúdo de verdade aí que você não vai encontrar em lugar nenhum de forma gratuita, um conteúdo denso e totalmente avançado e muito explicativo, igual eu trago para vocês aqui, tá? Um conteúdo completamente dinâmico que qualquer pessoa que está entrando no mercado agora consegue entender. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Um forte abraço. Dê o seu like, tá? Deixa o seu like no vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe aí o vídeo para poder ajudar a gente a trazer mais conteúdo, mais mentoria, mais aula gratuita. Assim você ajuda a gente a crescer, tá? Recomendando os nossos vídeos, você ajuda a gente a crescer e eu ajudo vocês a aprenderem e se desenvolverem dentro do mercado. Combinado? Vamos fazer isso? Curte agora essa mega aula, se inscreva no canal, ativa o sininho para toda vez que eu postar uma aula nova você ser notificado, né? E vir aprender comigo de forma totalmente gratuita. Beleza? Podemos fechar essa parceria? Dá o seu likezinho aí, se inscreve, manda pro amigo, ativa o sininho. Tamo junto e até a próxima aula. E vamos acompanhar esse tradezinho aqui, né? Perfeito, com certeza esse tradezinho aqui vai render pra gente aí um bom resultado. Estou posicionado no day trade, no scalping não, mas estou posicionado no day trade e vamos ver se ele vai alcançar, deixa eu apagar aqui agora, vamos ver se ele vai alcançar de fato o meu objetivo que é aqui em cima. Belezinha? Nas próximas aulas a gente vai acompanhando aí esse trade. Forte abraço e até a próxima aula.